A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? A Bíblia vai dizer que logo depois que Davi matou o gigante, ali no capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do capítulo 18 vai dizer que Saul começa a ter inveja de Davi e começa a perseguir Davi para matá-lo. E analisando esse contexto, você vai perceber que Davi sofreu muito. Davi teve que se esconder, fugir, entrar em cavernas, ele teve que se associar com fugitivos. E foi todo um momento de grande aflição para Davi. Só que quando você vai analisar o contexto, esse é um meio que Deus vai usar para fazer Davi conhecer todo o território de Israel, a qual vinha governar posteriormente. Então, você percebe que muitas vezes Deus vai usar meios de dificuldades, meios difíceis para nos ensinar algo maior. Então, você percebe que o sofrimento é didático e muitas vezes é imposto pelo próprio Deus. A gente pensa que às vezes nós estamos passando por tribulações, por problemas, e às vezes a gente pensa que é perseguição do inimigo, é falta de conhecimento, e muitas vezes é Deus trabalhando em nós, nos forjando, Deus nos ensinando. Você vai ver, por exemplo, no livro de Deuteronômio 8, Deus vai falar algo que marcou meu coração quando eu li. Deus vai dizer para o povo de Israel, vai dizer, olha, eu te fiz passar fome nesses 40 anos no deserto, fiz vocês passarem privações, estive com vocês, fiz vocês passar por todo tipo de luta, para ver o que tinha no coração de vocês. Então você percebe que muitas vezes Deus vai colocar em nossa vida sofrimentos, tá? Para nos ensinar. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe que me criou, ela sempre dizia assim, a gente só aprende quando apanha, né? E Deus vai dizer também em Provérbios, vai dizer assim, se você não corrigir seu filho, você está entregando ele à morte. Então, existe essa coisa didática do sofrimento. Às vezes, é a escola de Deus, é esse desértico, é esse deserto. Você vai ver, por exemplo, Deus pegando José do Egito. Veja o sofrimento de José. José vai ser vendido pelos seus irmãos. José vai ser escravo na casa de Potifar. Aí Deus vai fazer ele sofrer mais ainda, vai fazer ele cair dentro de uma cadeia, de uma masmorra, para só aí então Deus entregar a ele o governo do mundo existente na época. Então muitas vezes Deus vai forjar-nos. O sofrimento, ele é essa forja, é esse fogo que purifica o ouro, é esse fogo que muitas vezes tira coisas de nós, muitas vezes aumenta a nossa paciência. É o sofrimento. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim lá em Filipenses, acho que é 3:9, ele vai dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muita gente entende errado, pensa que ele está dizendo que pode no poder de conquistar. Não, ele está dizendo eu posso passar, suportar. E quando você vai ver no livro de 2 Coríntios, Paulo vai dar uma lista de coisas, de sofrimento que ele fez, que ele passou, por amor ao nome de Jesus. Ele vai dizer que sofreu naufrágio, passou fome, passou frio, apanhou de vara. Então, o sofrimento muitas vezes é para nos ensinar, ou para nos preparar, para nos forjar, ou para nos limpar de algo, tá? É o grande teste, às vezes, ou a grande escola, para que a gente possa desenvolver uma confiança maior em Deus, tá? Porque é no meio do sofrimento que a gente busca mais a Deus, é no meio do sofrimento que a gente conta mais com a misericórdia de Deus. Você vai ver que teve um período horrível na história de Israel, que Israel começou a adorar vários deuses estranhos. E Deus falava com Israel toda hora, a todo momento, para Israel se arrepender.
Você vai ver o grande avivamento com Elias conclamando o povo a deixar Baal e adorar ao Senhor. E você vai ver que o povo, nada do que Deus falava adiantava. Então Deus diz assim: deixa eu pegar a minha escola de forjar esse vaso quebrado. E a escola de Deus foi 70 anos de cativeiro na Babilônia, 70 anos de escravidão a outro país. E por incrível que pareça, depois desses 70 anos que Deus traz o povo de volta para a terra prometida, para Jerusalém, para Judá, nunca mais esse povo adora outro Deus. Aquele sofrimento foi o suficiente. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Você vai ver aquele moço que muitas vezes os pais deu conselho, e ele se envolve na vida do crime, ele entra na vida do crime e aí ele é preso. Ele é preso. Quando ele passa aquele momento de sofrimento da cadeia, muitas vezes ele sai outro homem, outra pessoa transformada. Por quê? Porque aquela forja ensinou ele o caminho certo. Isso em várias áreas da vida, tá entendendo? Às vezes a pessoa é uma pessoa que não tem responsabilidade com o trabalho, né? Aí o supervisor adverte, outro adverte, aí não adianta. Aí ele perde o emprego, aí começa a passar necessidade, passar fome, passar vergonha. Isso vai ser uma lição para ele, ele vai aprender que nunca mais ele vai brincar em emprego nenhum. Mas isso é em todas as áreas da vida, tá? Eu me lembro que quando eu noivei, eu falava muito com a minha esposa, né? Na época nós éramos novos. Bebe água, bebe água. Eu falava, a mãe dela falava, eu não gosto de água, não vou tomar água. O que aconteceu? Passados anos, ela teve pedra nos rins e quase não morreu por causa da misericórdia de Deus. Tá entendendo? Aquele sofrimento, hoje ela toma água. Então, muitas vezes, Deus vai usar o sofrimento ou para nos preparar para algo maior, ou muitas vezes para nos ensinar uma lição, para nos ensinar algo. Então você tem que procurar, se você está sofrendo em uma área, procurar saber o que Deus quer de você. Por que Deus está... E muitas vezes você só vai entender a razão do sofrimento muito depois, muito depois. Eu me lembro que eu tinha uma revolta tão grande, eu já contei essa história, meio repetitivo, do meu sofrimento e tal, do passado. Me desculpa repetir isso, inclusive quero pedir para você, se gostar dos meus vídeos, se inscrever ou compartilhar com alguém, dar like e deixar comentário. Mas aquele sofrimento, e isso foi me aborrecendo, e eu perguntei para o Senhor, né? Senhor, mas por que passei por tanta luta? Por que, Senhor, fui criado nesse regime? Por que, Senhor? Por que? E tanto porque o Senhor falou comigo, falou assim: meu filho, aquilo foi o meu batismo de sofrimento, aquilo ali foi eu trabalhando em você o seu caráter, porque a obra que eu tenho na sua vida, eu não poderia dar a qualquer pessoa mole, a qualquer pessoa frágil, a qualquer pessoa que se deixa abater por qualquer coisa. Não, tem que ter um caráter forjado. É igual o músculo, irmão. Quanto mais força o músculo pega, mais forte ele fica. Quanto mais força você faz, por exemplo, na academia, mais forte você fica. Então, quanto maior o sofrimento, mais forte você fica. Você não já viu aquele ditado que diz: aquilo que não me mata me deixa mais forte? É justamente isso. Muitas vezes Deus vai fazer você sofrer. A vida, as consequências vai fazer você sofrer bastante. E não é para te matar, não é para te humilhar, é para te ensinar, para te fortalecer. É para te fazer uma criatura melhor, maior, mais forte. É como a força que a lagarta faz para sair do casulo, e aquela força faz desenvolver as asas e ela voar. Por exemplo, uma pessoa que sofre muito na vida, ela é mais preparada para as dificuldades da vida. E uma pessoa que sofre pouco, você vai ver filhos que foram criados com tudo do bom e do melhor, e uma pessoa que foi criada ralando. Você vê os dois hoje, a diferença. A geração passada, a diferença para essa, né? Como que tinha mais suicídio? A de hoje, porque é uma geração que encontrou mais facilidades. Então, em vez de você pedir para Deus te tirar do sofrimento, pede para Deus graça para suportar, aprender e se desenvolver no sofrimento, tá bom? É uma reflexão, sou o pastor Júlio. Se você gostar, já sabe, se inscreve, dá like, compartilha. Deus abençoe tua vida.